Meus amados, graças a Deus, estamos agora na terceira aula sobre Daniel e no módulo de Daniel e Apocalipse, um dos módulos mais desejados, né? E polêmicos também, muito discutido, muito bom, por sinal, e é onde é o cerne do assunto de discussões teológicas e de pensamentos teológicos, né? Linhas teológicas. Nesses dois livros que diferem muito conteúdo e entendimento. Mas nós estamos aqui para estudar, aprender e ser edificado. E nós hoje iremos finalizar o período com Daniel. Na próxima aula já iremos iniciar com Apocalipse, né? Agora é findar aqui com Daniel e vamos tentar hoje passar sobre os sonhos, as interpretações e as visões que ocorreram durante o livro de Daniel. Nós iremos dar início com aquele primeiro sonho do rei Nabucodonosor. Tá? O primeiro sonho dele foi o sonho que ele até jurou de matar os seus sábios, os seus entendidos, os que estavam ali à sua confiança. Ele disse que se não dessem a interpretação, ele iria matar todos eles. E aí Daniel, junto com seus amigos, se prontificou para orar por aquele propósito. E ali Deus honrou, né? E deu a Daniel não só a interpretação do sonho, mas também o sonho em si, né? Porque nem o rei lembrava. Cruel, né? Negócio assim, meio que estranho. Mas, para a glória de Deus, Deus concedeu para Daniel. E ali, meus amados, a gente viu o agir de Deus. Na aula passada, eu fiquei de trazer impresso para os irmãos o plano divino de salvação que tem na Bíblia de Estudo Dake. Só que, infelizmente, aconteceram as coisas aí que me impossibilitou. E aí eu não pude imprimir. Eu gostaria muito de ter feito isso, mas infelizmente não deu. E aí eu vou tentar passar aqui logo bem de forma sintetizada para os irmãos. Aqui é um plano divino, assim, ó. Plano divino de salvação, né? Durante os séculos, através dos séculos, desde da queda de Satanás até Jardim do Éden, passando, enfim. Mas hoje, na aula de hoje, nós vamos usar aqui a estátua, né? Tem a estátua, que foi o sonho, o primeiro sonho lá de Nabucodonosor. A gente percebe que na estátua ela tem várias cores, né? E aí, essas cores, ela representa o material pela qual estava contido na estátua. No sonho, na verdade, né? No sonho. E aí, a gente percebe aqui que a cabeça, ela é uma cabeça dourada, ou seja, a cabeça de ouro, né? A cabeça é ouro, somente a cabeça. Nabucodonosor se empolgou depois da interpretação e mandou fazer uma estátua, né? Parecida com a do sonho. Só que, diferentemente de ter assim bem colorida, ele fez toda de ouro. Toda de ouro. Era a grandeza que estava no coração dele. Então, na visão, no sonho que ele teve, somente a cabeça era de ouro. Aí ele mandou fazer a estátua inteira. Será que era soberbo, hein? Né? Queria mandar mesmo, o homem era. E então veio aqui na interpretação que Daniel passou para ele, foi a cabeça de ouro. Aí tem essa parte aqui do peitoral, que é de prata. Prata, que é
parte dos ombros e os braços de prata. Essa parte aqui do quadril é cobre, aqui na cintura cobre, e as pernas de ferro, os pés misturado de barro com ferro, as pernas e os pés. As pernas é só ferro e os pés é barro e ferro. Mistura, né? Que na física eu acho que nem se junta, né? Barro e ferro. Só se tivesse cimento, né? Se tivesse cimento, se junta. O concreto é o cimento com pedra e ferro, né? Aí, e areia, é assim. Aqui é barro e ferro. Barro e ferro. Foi um sonho, né? Um sonho. E só que no final da estátua tem uma pedra. E essa pedra, no sonho de Nabucodonosor, essa pedra surgiu do nada. Foi lançada sem mão. De repente ela veio. E ela atingiu, não na cabeça, ela atingiu os pés da estátua. E quando atingiu os pés, toda a estátua acabou-se, sumiu. E a pedra ficou. E aí ficou intrigado com aquilo. Aqui, aí Daniel trouxe a interpretação dizendo que a cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor, era o império dele. Logo ele se engrandeceu, né? Logo ele já ficou soberbo. Opa, cabeça sou eu e de ouro, né? Então tá ótimo. Cabeça de ouro, é ele. A parte do peitoral, que é de prata, já vem, no caso aqui, com posterior, era o Império Medo-Persa. É o império que sucedeu o Império Babilônico, no caso que venceu o Babilônia e ficou no lugar dele, Medo-Persa. Depois vem aqui esse de bronze, na parte do quadril de bronze, o Império Grego. E posteriormente, as pernas, que é de ferro, o ferro, só que depois misturado com barro, aí simboliza o Império Romano. E as pernas estendidas assim, porque foi um império longo, um longo império, foi um império duradouro, diferente do Império Grego, por exemplo. E, por fim, a pedra é o Império Milenar, né? É Cristo, milenar. Então, feito isso, depois dessa interpretação, foi então passado para o rei, e o rei se empolgou e fez a estátua. Depois da estátua, ele convocou todas as nações, aí teve aquele episódio que nós sabemos, que ele obrigou adoração e invocação à estátua que ele havia feito, e vem o episódio dos amigos de Daniel, que não se prostraram, não se dobraram diante da estátua, e veio aquela indagação, que até eu levantei como uma enquete, né? Onde esteve ou onde estaria Daniel no momento dessa adoração, né? Porque a Bíblia menciona apenas dos 3 amigos dele, que não se dobraram. E Daniel estava onde ali, né? Teria Daniel se dobrado também? Daniel não teria se dobrado? E aí os estudiosos vão além, né? Aqui entre vocês, o que vocês acham? Daniel teria se dobrado? Não se dobrou? O que é que aconteceu? Não se dobrou? Quem mais?
Não se dobrou? Não deixa, né? A Bíblia não menciona, né? A Bíblia não menciona, não tem como a gente também dizer. Agora, pelo que a Bíblia menciona sobre a pessoa de Daniel e a adoração a Deus que ele tinha, a gente presume que não se dobrou, né? A presunção é essa. Aí os estudiosos vão explorar, vão tentar descobrir. E tem uma vertente que eles dizem que Daniel, aliás, tem duas. Uma é que diz que Daniel, por ser uma pessoa de confiança já ali, devido à sua interpretação, Daniel não estava lá, estava a serviço do rei numa incursão. É uma, né? Essa daí ela é muito frágil porque era no início do livro ali e possivelmente Daniel ainda não tivesse esse respaldo todo de já ser a pessoa do braço direito do rei de confiança para ir uma incursão, para ir para fora. E se tivesse sido isso, a ordem do rei é que convocasse todas as nações, todo mundo, para estar lá, né? E aí a justificativa dessa vertente é que não havia dado tempo à comitiva que Daniel havia ido buscar ter chegado. Então fica assim, é uma justificativa sem amparo bíblico, né? É para dizer que não, Daniel nem lá estava, então ele nem se curvou. A presunção é que nós temos é que ele não se curvou. Mas como a Bíblia não diz, a gente também não tem como afirmar, né? Outros já vão pela vereda de que Daniel ele estava lá e ele não se curvou, mas ele estava lá. Ele não tinha ido para a incursão, ele estava lá, mas não se curvou. E se ele não se curvou, por que então que ele também não foi lançado na fornalha, né? Já que ele não se curvou, descumpriu a ordem do rei. Aí a justificativa é que, vão usar como justificativa, de que ele era um dos olheiros. E perceba que o rei dá ordem para se dobrar e servos do rei veem que tem alguém em pé, que alguém não se curvou, aí ele manda buscar. Então ele era um dos que olhava, que via quem não tinha se curvado. Então ele não estava dobrado, ele estava olhando os dobrados. Então é uma justificativa, né? Aí fica assim, é claro que nenhuma delas a gente vai encontrar amparo bíblico, porque a Bíblia silencia. Então para todo efeito, a nossa crença é de que ele não se curvou. E se ele não tivesse curvado, onde ele estava ou o que ele estava fazendo. Entendeu? Aí tem essas vertentes. Uma diz que ele tinha viajado, tinha ido numa incursão para convocar as nações para estar lá, mas não deu tempo de chegar. E a outra é que ele estava lá, mas ele era o olheiro, que estava de olho no povo. Enfim, como nós não temos resposta, fica aqui só um levantamento, tá? Feito isso, passado esse sonho da estátua, que foi uma coisa que aconteceu por longa data, não foi algo assim da noite para o dia, né? Passou anos para se cumprir. Inclusive, foram quatro coelhos, 3 impérios, né? Depois da Babilônia, teve a Babilônia, que era a cabeça de ouro, e depois veio o Medo-Pérsia, né, que venceu a Babilônia. Em seguida vem a Grécia, que saiu atropelando tudo, né? E por fim, Roma. Né? Então, assim, se a gente for analisar, Roma durou muito tempo e foi o cumprimento da estátua. Só que não na sua totalidade, porque tem a pedra lançada sem mãos, que a pedra é Cristo. E aí vem outro entendimento que vai dizer que essa da parte da pedra sendo lançada, que ela é Cristo, ela representa o reino milenar. Se é o reino milenar, nós estamos aí em
no intervalo, né? Eu ia usar uma fenda, né? Uma brecha, né? Mas é, digamos, no intervalo aí, né? Porque, veja bem, se tivemos ali a sequência, deixa eu abrir aqui, tivemos ali a sequência, e nessa sequência tivemos aqui Babilônia, depois Medo-Persa vence a Babilônia e ingressa na contagem. Depois, o Império Grego vence os Medo-Persas e segue na contagem. Depois, Roma vence o espaço da Grécia e segue. E aí vem a pedra destruindo os pés, destruiu-os. E ficou. Então, que reino é esse? E aí, o entendimento majoritário é que seja o reino milenar. É majoritário. Isso aqui é assim, de 100, 99% acredita que é reino milenar. Outros, minoritário mesmo, quase que você nem acha, vai dizer que foi apenas a chegada de Cristo. Chegada dele. Ele chegou e ele gerou uma certa destruição no Império Romano com a implantação do reino dos céus. O reino de Deus, lá em Mateus 10, versículo 7, né? Ele diz lá, lê, gentileza, se é reino dos céus, é reino de Deus. Ele diz que é chegado entre vós. Mateus 10, 7. É chegado no meio de vós. Hã? Né? Tá próximo no teu, é? É? Também tá próximo? É chegado, né? Tá próximo. NA. De novo essas traduções, né? Pois é a mais usada, né? Deixa eu olhar aqui, essa aqui é corrigida. A próxima aí também, a sua é qual? Atualizada, né? Trouxe a Jerusalém, não? Jerusalém, ela é mais próxima de lá, ela. Fala próximo de lá da época, né? Da escrita, né? 10, 7. A corrigida que diz é chegado. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, né? E ele fala dos céus, né? Dos céus. Então, assim, um outro reino aqui estava sendo chegado, né? Implantado ali, não na verdade implantado, mas chegado. E aí vem aquela indagação, né, de Pilatos, quando Jesus é interrogado por ele. E aí ele diz, meu reino não é este. Então assim, ele implantou o reino é chegado, mas não é aqui, né? Não é terreno. E aí a visão minoritária entende que foi a chegada de Cristo. Chegou e implantou o reino dos céus. E nessa implantação é que foi a pedra que chegou exatamente na época do Império Romano. Entendeu? É minoritária. Ela não é aceita. Mas ela faz muito sentido. Só que não faz tanto sentido porque ele não destruiu o Império Romano. Mas ele causou um desconforto, né? Causou um desconforto. E, passando por essa fase do reino de Cristo, do reino ser o de Cristo, o outro, que é o majoritário, é o milenar. Se for o milenar, aí nós temos um intervalo aí. Por quê? Porque, vejamos, veio o babilônico,
Em seguida, o Medo-Persa, e foi em seguida mesmo, né? Posteriormente, quem foi? O grego, e tudo aqui na sequência. E depois, o romano. E aí entra Cristo aqui no meio. Isso aqui tá ruim, seguir no outro mesmo. Entra Cristo. Vou botar aqui só assim. Entrou Cristo. Vou colocar uma interrogação para a gente entender que se é um reino implantado aqui destruindo o romano ou não. E aí quando entra Cristo, não surge mais outro reino aqui não. Quando Cristo vem, ele não destruiu o romano, mas depois dele não entrou mais nenhum outro. Entendeu? Assim, nesse sentido aqui não. Existem os reis ainda, na Inglaterra, por exemplo, né? Só que não, ela está fora, ela é na Europa. Ela está fora desse segmento aqui, né? E aí, considerando que foi Cristo, a pedra que foi lançada sem mãos, cabe, porém, o que poderíamos dizer do reino milenar, que é de fato Cristo reinando. Entendeu? Aham. É como se fosse uma extensão, né? No reino, né? Aham. Como se estivéssemos no romano, né? E aí, se não considerar a pedra aqui sendo Cristo e considerando a pedra sendo Cristo no milenar, aí teríamos um lapso temporal aqui bem grande, que ainda nem chegou o fim. Então eu vou parar bem aqui porque não chegou ainda, para chegar o milênio. E aí no milênio, aí vem Cristo reinando. Que aí é o reino de Cristo. Como reino, né? Dá para ver aí? Tá aí. Tá, né? Entendeu? Se for assim, então nós temos aqui um intervalo. Ó. Dá para entender? Temos um intervalo. Considerando que a pedra é o reino, representa o reino de Cristo, o reino milenar, então nós estamos aqui no intervalo. O Império Romano já esfarelou, já acabou. Não existe mais Império Romano, não existe, mas acabou mesmo, total. E Cristo implantou um reino, só que esse reino não é terreno, mas ele implantou, que ele disse lá em Mateus 10, 7, é chegado, chegou. E nós estamos nesse período aqui, aguardando a volta dele, para depois da volta dele ter ainda o Armagedon, para em seguida ter o milênio. E aí volta de novo o cumprimento da interpretação do sonho do Nabucodonosor sobre a estátua. Dá para entender isso? Não? Estamos no intervalo. Se considerarmos a pedra como o reino milenar de Cristo, estamos no intervalo. Tá? Se considerarmos a pedra como a chegada de Cristo, chegando e já destruindo ali o Império Romano de forma sorrateira, porque foi sutil, aos poucos, por isso foi esfarelado, né? Foi aos poucos.
Então nós estamos na extensão do reino dele. Que ele se estenderia, entraria no milênio e terminaria depois de 1000 anos. Entendeu? Duas colocações. Essas duas, claro que eu não estou afirmando nenhuma. Estou afirmando. Estou dizendo que a majoritária, a que os teólogos bate martelo, segue inclusive até o nosso material. Não é só ele, não é tudo. As Bíblias, rodapé, todo mundo, majoritário. Majoritário diz que é o reino milenar. Tá certo? Reino milenar. Se perguntar no questionário, é reino milenar. Se perguntar, é reino milenar. É assim. Tá bom? Mas só para fins de discussão, de estudo, existe essa lacuna aqui, ó, existe esse espaço. Porque o Império Romano já acabou faz tempo. Então, como é que ele acabou se a pedra é o reino milenar? Então, como ele acabou? Quem acabou ele? Não foi o lançamento da pedra? Deu para entender? Estou gerando dúvida. Tipo assim, considerando que a pedra é o reino milenar. Então o reino milenar ainda não aconteceu, ainda vai acontecer, né? Ou já aconteceu? Vai acontecer, né? Não sabemos nem quando. Vai acontecer ainda, o reino milenar. Mas o Império Romano já acabou? E na visão, quem destrói o Império Romano não é a pedra? Não. Dá. Mas é o entendimento minoritário, assim, que quase que se falar perto de alguém vai dizer que é heresia. Tem que ter cuidado. Senão você pode ser visto como herege por conta do seu ponto de vista. Entendeu? Por quê? Porque o majoritário, o mais aceito, é o milenar. Aceito por qualquer um. Você fala reino milenar de Cristo. Aí vem a pergunta. E quem destruiu o Império Romano? Mas na interpretação foi a pedra. Né? E quem é a pedra? Né? Cristo. Então vamos seguir, vamos avançar. Agora vamos para o segundo sonho. O sonho, o rei era sonhador, né? Não era José não, mas o rei sonhava. O interessante é que Deus usou o único rei para dar a ele sonhos que na verdade eram revelações. Só que ele, por não ter intimidade com Deus, Deus também não tinha nenhum compromisso com ele de dar a ele o entendimento. Mas deu a ele o sonho. Vocado, né? Deu a ele o sonho. Não deu a ele para interpretar. Está com Deus. Né? Exato. Né? Deus deu diretamente a ele, É um mistério, viu? É um mistério de Deus, rapaz. A gente fala muita besteira achando que enfim, deixa quieto que meu servo, né? É um negócio bem estranho. Mas enfim, tá tudo no plano de Deus. Instrumento, exato. Pra tudo, né? Mas sabe como é que a gente entende essas coisas? É tipo assim, que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Até aquilo que a gente tem como errado, tanto certo quanto errado, Deus está no controle. Foi. Exato, né? Então, enfim, vamos lá. Aí, Nabucodonosor foi um instrumento ali que Deus deu muitos sonhos a ele, sonhos assim que, ó, até hoje ainda está acontecendo e tem uns que ainda vai acontecer ainda, né? Tem coisa assim. Mas Deus deu para Daniel a visão, né? A visão das 70 semanas, por exemplo, né? Que ali é um negócio bem forte ali, faltou até força nele. O negócio foi forte. Então vamos. Foi. Ali ele foi pesado ali. Então vamos lá, do sonho da árvore. Lá em Daniel 4, né? Sonho da árvore.
Aí eu falei, mas eu já passei aqui na questão da estátua, mas nem falei da referência aqui na apostila, né? O nosso material, nós estávamos, né, que era o sonho do rei sobre a estátua, na página 16. E aí eu já falei aqui da página 17, que foi Daniel foi orar, pedir a Deus a interpretação. E já falei da página 18, que foi Daniel interpretando, né? Daniel interpretando. E já falei da página 19. Na página 19 vai falar sobre cada império. Ó, por exemplo, ó. Aqui, ó. Aqui na página 19 ele vai dizer assim, ó. Cada império, né? Império Babilônico, cabeça de ouro. O tórax e braços. O império que é o Medo-Persa, Ciro e Dario. O grego macedônico é o ventre e coxas, que é de bronze. É o reino de Alexandre e seus generais. Aí, as pernas e pés de ferro é Roma. Os pés e dedos de ferro misturado com barro. Aí, vai dizer assim... Vai dizer assim, na interpretação aqui que fala sobre os pés e os dedos de ferro, vai dizer que tanto ali até estendendo para lá. Olha só o que ele diz, ó. Símbolo do reino muito forte e resistente, mas que com o tempo foi se tornando fraco com sua divisão. Os romanos destruíram, saquearam e mataram muitos povos. Por fim, se levantaram como um reino misturado e governado por uma ditadura, o anticristo, e uma democracia, o povo, finalizando assim o tempo dos gentios na segunda vinda de Cristo. Olha aí. Considerando como a ditadura lá dos imperadores, depois se desfez, aí por essa extensão, por esse entendimento é como se fosse uma extensão pela democracia, aí os povos estão vivendo a democracia, aí vive, e aí se estende até a segunda vinda de Cristo, para de novo se reerguer. Entendeu? Dá assim esse entendimento, né? É como se ele tivesse dormindo, né? Tivesse ali dormindo, que está na democracia, aí vai para se reerguer lá na segunda vinda de Cristo. Aqui, né? Pelo que ele narra aqui. Mas perceba que é algo assim sutil e extenso, porque se a gente for analisar, se é o império como império não existe, entendeu? Não tem mais, acabou-se. Império. E lá trata-se de reinos. Os impérios, os reinos, não tem. Hoje é papado. Roma é apenas um estado, né? Antes foi um grande império, hoje é só um estado. E é um estado laico, né? Um estado laico não, é só a capital de um país onde tem um local que é o Vaticano. Só, ele não tem mais aquela extensão. O que se tem agora é um papa, um líder religioso, que anda no mundo todo dando as suas diretrizes. Só. Muito diferente do que era antes, né? E detalhe, eu sei que é diferente da gente, mas está na mesma classe, porque também é cristão. Então, assim, se for analisar, está totalmente diferente, né? Porque, primeiro, que lá em Roma, na época do Império, não era cristão.
Não era. O Deus dele eram os imperadores. Não podia adorar outros, sim, podia ter seus cultos e tal, mas a ascensão de domínio era o imperador. Era ele, não podia ter outro não. Entendeu? Era imperador, ninguém mais. E aqui, sendo Roma, as pernas, os pés e os dedos de ferro e barro, misturado com barro, traz de fato assim essa mistura. E aí, considerando para Cristo, aqui nessa visão, ele vai dizer que é lá o período até a segunda vinda de Cristo, e vai estar o quê? Cristo e o anticristo, os dois. Aí ele considera essa misturazinha, ferro e o barro, misturado ali. O Cristo e o anticristo. Então vamos agora para ver o que ele traz aqui, o sentido da pedra, né? A pedra. O reino milenial. Símbolo de Cristo. Pedra angular. Salmo 118, verso 22. Que destruirá o colossal profético desde os pés à cabeça. Governo teocrático. Que vencerá o anticristo e implantará o reino de Deus na terra. Zacarias 14, 9, através de Jesus Cristo. Ou seja, implantará o reino de Deus na terra. Se considerar essa profecia de Zacarias e ele implantar o reino, aí a gente pode considerar isso aqui, ó, que foi aqui na chegada de Cristo. Entendeu? Que foi lá na chegada de Cristo. Que aí é onde vai fazer sentido, né? Que estamos numa extensão aonde o seu ápice vai ser o milênio. O ápice. Ponto. E aí segue 1000 anos e termina. Entendeu? Aí é onde encaixa melhor. Mas é uma minoritária, né? Porque, se considerarmos aqui, como ele diz, a profecia de Zacarias 14, 9, porque Zacarias vai profetizar sobre Cristo, a chegada de Cristo. Quer ver? Leia aí, por gentileza. 14, 9. Zacarias 14, 9. Pode ler. O único nome, né? Ele vai fazer menção lá para o final, né? Assim? Ainda em Zacarias, que ele vai profetizar o Cristo, a chegada de Cristo. E aí, se a gente for considerar nesse sentido, lá mesmo com Zacarias, a gente vai perceber que é como que o reino de Cristo já de fato tivesse chegado mesmo. Já está no meio de nós, só que não na sua essência. E o seu apogeu vai ser lá no milênio. Porque ele traz no começo do capítulo 8,
Aí ele vai narrar mais histórico. O seu histórico lá do acontecimento do Império Grego. E a libertação de Judá. A libertação de Judá dos seus inimigos. E aí depois ele já entra no advento da segunda vinda de Cristo. Então é isso, foi só por conta desse negócio do histórico. E aí depois do histórico é que ele já ingressa para o milênio. Então pronto, nesse sentido Zacarias, ele trata do histórico, aí no histórico foi que eu estava fazendo menção lá para Cristo, vindo de Cristo. Mas do histórico, ele trata só de Judá, depois ele vai lá para a questão do milênio. Aí vai do Armagedon e a restauração de Israel. Restauração de Israel e já o advento da volta de Jesus com grande poder e grande glória, que é aquele momento onde todo olho verá, né? Vai ser só um povo, um só Deus. Então é isso. Então ele já vai mencionar lá para o final. Sendo assim, ele mencionando lá para o final, mostra a ligação da pedra lá para o milênio. Perceba que vai para lá, né, a ligação lá para o milênio, porque de fato é assim, a visão majoritária é essa, que joga lá para o milênio. E a minoritária é que começa lá com Cristo. Começou com Cristo, se estendeu até o milênio. Só que se for considerar essa extensão, o apogeu é o milênio. Cristo veio, implantou, se estendeu e o apogeu é o milênio. É visão minoritária, apresentei as duas. Se você tiver de defender, você fica à vontade, né? Pode defender tanto a minoritária como a majoritária, vai depender do seu viés. Na escola, aqui no nosso material, ele traz a visão que é a majoritária, apontando aqui de Zacarias, indicando lá para frente. É aqui que ele diz, ó, na página 19, que essa pedra vai destruir o colossal e desde os pés à cabeça, e o governo teocrático, ou seja, o governo teocrático é o governo de Deus, Deus governando, governo teocrático que vencerá o anticristo. Esse vencerá é lá no final. Então ele faz menção para lá. É a visão majoritária. Tá? O material, as Bíblias, né, rodapé, como eu já havia dito antes, né? 99% é a visão majoritária é que é para lá. É só lá no final, o milênio. E sendo assim, só lá no final, aí a indagação é aquela. Quem destruiu o Império Romano? Foi a pedra, né? Se a pedra é Cristo, aí fica essa lacuna, certo? Por que eu mostro assim para vocês? É porque é algo que não resolveu, não está resolvido. Entendeu? É coisa que a teologia não tem resposta. Aí fica assim, por isso que tem as linhas, né? Tem as vertentes teológicas. Isso que a gente vê até nos podcasts, vê os embates, um com o outro. É isso, é porque não está resolvido, entendeu? E aí nós somos convidados a ir para cima também, sair procurando para ver se alguém acha uma resposta. Né? Sendo que o sábio, ele vai pela Bíblia. Se a Bíblia se cala, eu também me calo. É assim, é o prudente, né? E aí se a Bíblia se cala, eu me calo. Aí o outro não, eu vou atrás, porque isso aqui é um mistério. Aí vai atrás. E aí vem as vertentes. A vertente é que a pedra é Cristo. E se foi Cristo, ele que destruiu o Império Romano. A chegada dele desfez. E como dizer que é o milênio? É a extensão do reino dele, que o ápice é o milênio. E aí o outro vai dizer, não, que conversa é essa? Porque ele não veio reinar, ele não reinou. Se ele não reinou, não é agora, é só lá no milênio. Entendeu? São vertentes, tá bom? São vertentes. A gente apresenta e vocês analisam e vê para onde vai. Tá? Vamos seguir agora para a árvore, né? O da árvore
Seguindo aqui, está na página 22. Nabucodonosor sonha e Daniel, novamente, interpreta. E na interpretação da árvore, ele vai dizer que aquela árvore era o próprio rei, que havia crescido, havia dado sombra para muitas nações, havia dado suprimentos, porém, não reconheceu que quem dava o crescimento dela é Deus. Não reconheceu. Por ele não reconhecer, ele iria, ela foi cortada e tinha uns anéis nela, na sua base, uns anéis, e aí ela foi cortada e lançada. E ali ele deu a interpretação dizendo que ele iria ter pensamento como animal, ia estar no relento, ia estar exposto no campo, no sol e chuva. E aquilo, o rei, ele meio que desacreditou. Só que o cumprimento foi imediato. Foi imediato. Segundo a história, tem um historiador que ele vai dizer que ele criou, o Nabucodonosor sofreu de uma loucura que mudou até os seus pelos. Ele ficou com pelos maiores. Mexeu totalmente nele. Outros vão dizer que foi só mental. E aí ele ficou como animal, comendo capim mesmo. Ficou no campo, no relento. Igual uma pessoa que fica doida e fica perambulando na rua. Não tem pessoa que... a minha mãe, ela conheceu uma mulher, uma jovem, que ela ainda muito jovem, teve filho, mas ainda jovem, perdeu o filho e perdeu o marido. O marido morreu e depois o filho morreu também. E ela nova, ela endoidou. Virou o juízo dela. E aí ela andava nua na rua. Ninguém segurava ela, ela se escondia do povo. Era assim, endoidou, ficou doida. E aí, depois o pessoal conseguiram segurar ela e botar ela dentro de um quarto, trancada dentro de um quarto. E antigamente, eu lembro, próximo, né? Você ouvia muito falar de pessoas trancadas dentro de um quarto, que estavam doidas. Não sei se vocês vão já ouvir falar assim, né? Quando eu cheguei aqui, 2009, aí eu trabalhava no grupo de obreiros daqui do campo, que era chamado de... Arautos. Os arautos. Quer falar já? Aí a gente, como arautos, a gente tinha nossas consagrações, tinha nossos momentos, né? E a gente trabalhava na cruzada, na área da libertação. Então a gente, né, eu lembro dessa época? Aí eu fazia parte desse grupo e nós éramos muito chamados para orar em endemoniado, orar assim. O pessoal levava a gente para as casas, ligava de madrugada, era ir para qualquer canto, assim, cidades. E várias vezes, assim, como a gente tinha um grupo, quando um era chamado, a gente comunicava, fulano, quem pode ir? Aí reunia ali uns 4, 5 e ia. E sempre tinha no grupo ali, ó, tem uma pessoa que lá está amarrada na casa, tem uma pessoa que lá está trancada de trás das grades dentro de uma casa, não sei o que, e era desse jeito, tudo preso mesmo. A gente trabalhava com isso. E era muito comum
pessoas doidas dentro de casa e para não estar na rua fazendo besteira, a família conseguia pegar e trancar dentro de casa. E assim, tem um historiador que ele conta que Nabucodonosor ficou desse jeito aí, ficou doido, saiu no campo, igual um animal, conviver com os animais. Pois é, para nós, assim, arautos, que a gente andava com libertação, né, trabalhando com libertação, a gente expulsava como sendo demônio. Entendeu? A gente expulsava como sendo... Volta. Uhum. Aí, vai estar assim, tem uma lição tão forte que ele se isolou, entrou dentro do quarto, porque mais problema, ele morreu. Foi. Eu já visitava vocês, era uma coisa muito. Chegou a estar tão forte, uma vez o pai dele foi atrás de abrir a porta para ele, é desse jeito aí, ó. É desse jeito, é isolado igual um animal mesmo. A gente chegava nas casas para orar pela pessoa, tava lá, parecia uma casinha de cachorro. Tudo sujo lá dentro, porque ele não deixa ninguém entrar para limpar. A comida é dada pela brechazinha da porta, da grade. Tudo assim. Era. Exato, é tudo sujo assim. Exato. Pior. É desse jeito mesmo. Hoje é tido como depressão, né? Mas a gente expulsava como sendo demônio. Não sei se era o demônio da depressão, mas saía. Mas tem coisas que também não é demônio, né? Por exemplo, nós temos hoje ele é presbítero, ele é pastor hoje. Mas ele foi consagrado a presbítero no ministério e foi consagrado pastor em outro ministério. Mas ele, antes da consagração, ou foi depois, não lembro mais, ele acho que já era presbítero já. Ele pegou um desvio, um estresse de trabalho, né? Estresse. E ele, desse estresse, virou o juiz dele, ele daqui do bairro, certo? Vai sair? Tá bom, Pai do Senhor, viu? Aí ele pegou desviou assim da mente, voltou, foi tratamento psicológico. Os irmãos começaram, entendendo que era demônio, orava, não saía. Aí, chegou um tempo que a esposa dele pediu para os irmãos não ir mais lá orar, porque quando ia orar ele piorava. Parecia que mexia assim no senso dele, que ele piorava. Aí não deixou mais. E aí ela disse que a família dele soube de um psicólogo, de pessoas que fazem esse acompanhamento e tal. E aí pagaram as sessões, esse acompanhamento ficou bom. Mas ele estava tipo isso aí. Então, enfim, vamos lá. Então, da árvore, Daniel também interpretou e disse, né, que aquela árvore era o rei e que dava sombra para muitas nações, porém não reconheceu que era Deus que fazia aquilo. Ou seja, é muito importante nós termos entendimento de que, estando nós no auge ou no vale, precisamos reconhecer a soberania de Deus. Se estivermos no auge, no monte, agradecer a Deus, exaltar a Deus. Se estivermos no vale, reconhecer que Deus é o Senhor de tudo. Reconhecer a dependência de Deus. Não é murmurar, reclamar de Deus, é reconhecer. É muito importante, porque Deus está vendo tudo. Aqui na página 23 vai dizer assim: a soberba do rei trouxe sobre si o julgamento divino, como uma enfermidade que durou 7 tempos. Como resultado do julgamento, seu coração de homem foi mudado por um coração de animal selvagem. Tudo isso
em cumprimento à palavra de Deus revelada pelo profeta Daniel mediante a interpretação do segundo sonho. O sonho mostrava uma árvore que era cortada. Isto representava o fim do reinado, por não ter havido arrependimento de sua parte. Né? E aí, passando isso, vamos agora para a escrita na parede. A escrita misteriosa na parede, ela se deu no advento da festa do rei Beltesazar, né? Belsazar. Belt era o nome de Daniel, né? É o Belsazar, que é o rei, né? É assim? Belsazar, o rei. Que era o Nabonido, era o pai de Nabucodonosor. Nabucodonosor, o pai de Belsazar. Aí, Belsazar, rei, e ele pegou os utensílios que Nabucodonosor havia trazido do templo de Jerusalém e botou no seu banquete para ser usado. Quando ele estava usando os utensílios no banquete, apareceu a mãozinha lá, escrevendo na parede. Qual era a escrita? Mene, Mene, Tekel, Parzim. Né? Essa escrita, alguns arqueólogos dizem que era uma escrita aramaica. Uma escrita aramaica. Aí, só que codificada. Estava em número. Enfim, se foi, Deus deu a interpretação para Daniel. Alguns vão dizer que essa escrita, ela... Deixa eu ver o que ele diz aqui no nosso material, na página 26. Página 26, e vai falar que lá embaixo, diz assim: cada uma das palavras contém um duplo sentido. Duplo sentido. Menem, enumerado. Menem, enumerado. Ou seja, isto é, Deus havia enumerado. Mena. Os dias da duração do reino. Ou seja, Mena, enumerado. Que aí ele vai dizer que Deus havia contado. A outra palavra é Tekel, um ciclo, que indicava que Belsazar havia sido pesado na balança e encontrado deficiente ou em falta. E Pérez, teu reino é dividido, Pérez, e dado aos medos e persas. A palavra paras parece salientar que os persas seriam o poder dominante perante o qual Babilônia sucumbiria. Então, se a gente for analisar, a escrita na parede era uma escrita conhecida para Daniel. Se era aramaico, lembra que ele escreveu um período em aramaico, né? Inclusive esse período aqui do capítulo 5, né? Foi em aramaico. E a escrita em aramaico. Daí, neste dia, encerrou o Império Romano. Acabou, exatamente aqui. No cumprimento dessa profecia, dessa escrita, e o cumprimento do sonho da árvore.
da árvore também estava cortando, encerrando o reinado dele. E deu cabo na escrita Mene, Tekel e Parzim. O mistério que alguns dizem é que o rei ficou espantado com a mão escrevendo. Uma mão, só o pitoco da mão, só a munheca, né? Escrevendo lá. E numa parede estucada. Parede estucada era uma parede argilosa, né? De argila, de argamassa. Para quem é pedreiro sabe que a argamassa é dura, né? A argamassa ali é dura. E é uma parede de argamassa e a mãozinha escreveu lá. Escreveu na parede. Então foi 2 espantos. Três, né? A mão, a escrita e a palavra. Os 3. E aí, por fim, veio a interpretação por Daniel, que foi terminando o reino. E aí vem a visão de Daniel dos animais. Página 31, capítulo 7 de Daniel. Daniel também teve, agora já não foi mais o sonho do rei, né? Nabucodonosor já não existia mais. Belsazar também não, morreu. Não tinha mais ninguém ali para sonhar, agora Deus deu visão para Daniel. Deus deu visão. A visão que Daniel teve, ele teve a visão dos 4 animais. Esses animais, eles têm o seu significado. Aqui, na Bíblia, Deik, ela vai trazer mais do que 4, mas eu vou falar só os 4. Ela traz aqui, ó, o animal, igualzinho da visão, né? O leão, com asas de águia. E aí ele vai dizer que era o símbolo do poderio da Babilônia. E as asas de águia era pela sua agilidade, sua rapidez. Então era o leão com as asas de águia. Era o símbolo da Babilônia. Símbolo aqui na visão, né? A força dela e a rapidez. E o segundo animal que ele vê é um urso. E este urso, ele está com 3 costelas na boca. Então é um urso. Dá para ver daí, não? Dá? Acende ali, eu acho que é o 5. Por gentileza. Fica melhor. É o urso com 3 costelas na boca. E aí no urso, ele vai... Aqui ele não diz... o urso e o carneiro. O urso e o carneiro. Isso. É o urso e o carneiro. E o urso que tem 3 costelas na boca são os 3 reinos. Aliás, o urso é o Medo-Persa. E as 3 costelas são os 3 reinos que Medo-Persa já havia conquistado, já com a tomada da Babilônia. Ele tomou a Babilônia e ainda conquistou outros impérios. E ali, as 3 costelas seriam os 3 outros impérios menores que ele havia conquistado junto. Depois vem o